Romanos capítulo 2. Paulo agora passa a falar, ou também passa a falar, não agora, mas também passa a falar, dos perigos da carreira cristã. E eu quero vê-los com vocês a partir do versículo de número 1 aí até o 10. Ele diz assim: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que bom poder abrir a palavra neste país e lê-la diante da igreja e poder estudá-la. Nossa alma precisa do alimento dela que vem da boca do Senhor. Abençoe-os, que não haja nenhuma interferência, que eu, como pregador, não atrapalhe e que o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem alguns perigos da carreira cristã e o tema de Paulo aqui é justamente ao longo dessa descrição da vida cristã e seus problemas, suas dificuldades. Ele vai falar do perigo de nós nos entretermos com situações que não são tão importantes, perdendo a capacidade de gerir nossa atenção no que diz respeito a que de fato é importante. O tema de Paulo, ao longo de toda essa porção bíblica aqui do capítulo 2, que vai até o capítulo 3, lá pelo versículo de número 18, é a ira de Deus contra o pecado. Então ele termina a sua introdução no capítulo 1, e ele começa a falar de ira de Deus, porque o que Paulo mais está interessado em tratar é a salvação em Cristo. Ele quer falar de salvação. Mas primeiro ele está buscando retirar aquilo que pode atrapalhar o homem de ser salvo. Então por isso que você está percebendo um Paulo tão preocupado com falsa religiosidade, como nós vimos em algumas pregações anteriores, e também muito preocupado com aquelas questões religiosas dispensáveis, coisas que não nos ajudam em nada. Então ele está trabalhando bastante em cima disso, até porque ira de Deus é coisa séria, e inferno também. E por isso ele está retirando o entulho do caminho, para que nós possamos ver claramente a Cristo. Esse é o desejo do apóstolo. E ele vai falar então que Deus, ele se ira contra o pecado, e ele vai tratar dessa situação necessária, de que possamos encontrar o meio de salvação sem a figura de qualquer coisa que possa nos atrapalhar. Essa é a grande preocupação dele, inclusive a religião. Inclusive a religião. Ninguém realmente buscará a salvação enquanto não entender direito como pode ser salvo.
Ninguém vai encontrar salvação simplesmente desejando isso mais ou menos e entrando em qualquer caminho. O nome disso é... De manhã eu insisto em falar algumas coisas que eu não consigo de manhã, né? Mas vamos tentar. Pluralismo. Tem que ser devagar. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Ou inclusivismo, que vai dizer que existem caminhos fora de Cristo que podem levar à salvação. São caminhos bem perigosos. E com uma probabilidade quase zerada pela própria Escritura. O caminho é Cristo. Jesus Cristo é a única esperança, como diz a nossa campanha de missões nacionais. É a única esperança para a salvação do homem. Como diz em Atos capítulo 4, versículo 12, não tem como, não há outra esperança para o homem a não ser Jesus de Nazaré. Enquanto o homem pensar que as suas obras, que a sua nacionalidade, que a sua família, ou as suas associações, ou a profissão, ou alguma outra coisa, de um modo ou de outro, faz ficar bem com Deus, ele não vai conseguir encontrar o caminho adequado para a salvação, que é Jesus. Não, mas eu estou salvo, trabalho para a junta de missões. Trabalho na junta, não é possível. Isso não garante salvação. Não, os meus pais me ensinaram direito, mas você aprendeu? Você está tendo um relacionamento com Jesus, um relacionamento vivo hoje? Jesus faz diferença na sua vida? Nos pequenos detalhes, inclusive? Eu venho de uma semana extrema. Ontem eu comecei a trabalhar às 7 da manhã. Você recebeu o seu devocional aí por volta de, talvez, não, acho que foi até mais cedo, por volta de 6:30, porque às 7 eu já tinha compromisso. Tinha uma reunião online às 7, que durou de 7 a 12:30, preparando um futuro pastor para o concílio, para a sua prova final. Depois tive prova na faculdade, depois da prova fui dar palestras. Aliás, ainda terminei as mensagens de hoje, ontem à tarde, depois da prova. Depois fui dar palestras na Igreja Batista do Parque Aeroporto, vim para cá no nosso momento de casais, e depois fiquei ali por volta das 10 horas, eu fui embora. E hoje eu ainda tenho uma reunião em São José na parte da tarde, 3:30. Então está corrido. Tive 2 gabinetes agora de manhã, corrido. Mas é interessante como é que você percebe Cristo mudando a sua vida, nos pequenos detalhes. Quando eu terminei ali o meu segundo gabinete, já era mais ou menos 10:20. Perdão, 10:05, 10:10. E o culto começa às 10:15. Eu queria dar uma olhada na mensagem e tomar um café antes de subir para cá. E aí eu fechei a porta, tranquei a porta de vidro, porque eu precisei ir ao banheiro, então eu ia perder a visibilidade da minha mesa. E fica tudo em cima, tablet, celular. E a entrada aqui é livre no domingo, né? Portões abertos. Então eu tranquei. Fui ao banheiro, lavei o rosto, voltei. E pensei em não abrir a porta. Falei, não vou abrir essa porta, não, porque eu vou dar uma olhada na mensagem e aí dá tempo de eu tomar um café. Aí eu dei um passo para o lado da porta e pensei assim, mas peraí, alguém pode precisar falar comigo. Aí eu abri a porta de novo. Quando eu voltei para tomar meu café, que eu ainda ia fazer o café na maquininha, eu tive uma satisfação no meu coração. E eu pensei assim, como é que é pastor, né? Pastor é igual mãe, né? Uma fome tremenda, doido para tomar um café, tem que olhar a mensagem, mas eu ainda estou pensando no outro que pode precisar de mim entrar pela porta. Então, pastor, é um negócio muito interessante. Eu falando comigo sozinho. E eu me lembrei disso, na hora que eu estava começando a falar aqui dos detalhes. Eu não sou uma pessoa perfeita, deixar isso bem claro para você. Estou aqui contando um acerto, mas eu tenho grandes erros.
Mas eu só estou querendo dizer para você o seguinte: se o Evangelho não faz diferença nas pequenas coisas, não vai fazer nas maiores. Evangelho é para ser vivido nas pequenas coisas também. Porque a reunião das pequenas coisas causa grandes coisas. Se você não é melhor para a sua esposa, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, se você não é o melhor para o seu vizinho, para o seu pastor, não adianta nada. Carregar um nome, uma bandeira, defender uma denominação, não adianta nada. Fazer parte de uma reunião no domingo à noite, de um evento, não adianta, porque se você não levar esse Cristo vivo para casa, para onde você for, que essa é a ideia do ide, enquanto você estiver indo, por onde for, pregue o Evangelho, leve com você. E a contrapartida é: eu também estarei com você até o fim dos séculos, se você fizer isso. É justamente essa, levar o Cristo vivo para onde eu for. Como disse uma vez Sadhu Sundar Singh, chegou numa aldeia tibetana para pregar o Evangelho, o discípulo de Cristo ferrenho, foi abandonado pela família por ter se convertido ao cristianismo, e aí começou a pregar numa aldeia. O homem exalava o cheiro de Cristo, pelas suas ações, pelas suas atividades, pela sua vida, e ele pregando Jesus para um aldeão. O aldeão virou para ele e falou assim: você está mentindo? Ele disse: não estou mentindo. Não, porque você está falando dessa pessoa aí, mas na verdade essa pessoa é você, não é? Você, Jesus. O homem tinha sido tão moldado por Cristo que ele já estava parecendo demais. Claro que não igual, né? Não queria ser igual. Mas o testemunho dele foi tão forte que o camarada que ouviu o Evangelho teve a impressão de que ele estava falando dele mesmo. E nós devemos imitar mesmo. Não é isso que a Bíblia diz? Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não levo esse Cristo vivo, não adianta. Sadhu Sundar Singh virou para aquele aldeão e disse: olha, eu não sou Jesus, eu sou apenas o jumento dele. Eu o levo para onde ele quiser ir. Esse é o nosso princípio, e é o que Paulo está dizendo. O apóstolo sabia bem, por ser judeu, ele sabia bem, por estar relacionado a religiões, que há uma necessidade muito grande de nós limparmos o terreno para que possamos reconhecer somente Jesus. Precisamos acabar com os nossos subterfúgios, se quisermos andar com Jesus. Placa de igreja é subterfúgio. Ser criado por pais crentes é subterfúgio. Levar o nome de uma denominação: eu sou batista, eu sou assembleiano, isso é subterfúgio. Ter o nome arrolado no hall de membros é subterfúgio. O que conta de verdade é se você vive esse Cristo vivo na essência do seu dia a dia. É isso que conta. É isso que faz a diferença. E Paulo quer provar este ponto, que o mundo inteiro é culpado diante de Deus e que não existe um outro jeito de se salvar a não ser pela vivência com Cristo vivo que transforma um coração. Não tem outro jeito de acontecer. E é por isso que eu vou abrir essa mensagem de hoje com a primeira lição e vou falar só dela. Nós estamos falando de perigos da vida cristã, e o primeiro deles é o seguinte: a falta das obras na vida de um cristão. A falta da prática do Evangelho, no dia a dia. A praticidade do reino. A obediência ao que Cristo mandou. Isso é um perigo da caminhada cristã. A falta. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão achando que pelo fato de serem de um determinado grupo, está tudo certo com Deus. Eu estou recebendo ligações de gente me dizendo assim: pastor, não me exclui não, estou aí, hein? Tá, irmão? Será que está mesmo?
Porque o cara está preocupado com aquele versículo que diz o que a igreja desligar no céu, né? Os apóstolos receberam essa orientação, desligar na terra será desligado no céu. O cara está preocupado, vai que a igreja me exclui, eu estou no inferno. Mas será que já não está, não? É nisso que você está confiando, na decisão de uma igreja? Se você não tiver vida com Cristo, querido, você pode estar aqui todo domingo. Agora, é verdade, se não está aqui, a probabilidade ainda é maior de não estar mesmo com Cristo. Esse negócio de desigrejado andando com Deus, esquece a ideia. Porque uma das propostas do Evangelho é a vivência em igreja. Como igreja, sendo igreja, ajudando e sendo ajudado. E, inclusive, se precisar, exortando, brigando, faz parte, isso aqui é família. Ah, eu não gosto de igreja porque eu não quero ter chateação. Morre. Morre. Existe. Viver nesse mundo sem chateação não existe. Se você encontrar alguém vivo e começar a ter um relacionamento com esse alguém vivo, vai ter uma hora que vai brigar, vai ter dificuldade. Então não quer ter chateação, está no planeta errado. Marte deve estar adequado. Tem ninguém? Então não tem jeito. Vai viver, vai ter problema. Viver em família traz problema. Casamento traz problema. Viver em igreja traz problema. Vai trabalhar com alguém traz problema. Vai estudar, vai sentar do lado de um cara chato, traz problema. Faz parte. Todo lugar tem alguém que vai irritar você. O nome disso? Vida. Eu sempre digo isso, é vida. Faz parte. Aí, não, esse negócio de igreja, então, filho, você está perdido. Porque não é a igreja que salva, não, mas o salvo vem para ela. O salvo vira igreja, até porque a Bíblia vai dizer claramente que Jesus vem buscar a sua igreja. Reunião dos santos. Não tem esse negócio de crente de carreira solo. A Bíblia fala de um crente extraordinário, que inclusive praticava o evangelho. Um cara extraordinário. Atos 10, Cornélio. Vivia lá no cantinho dele, fazendo aquilo que deveria. A Bíblia diz que Deus levou em consideração, o Espírito levou em consideração o fato de Cornélio manter as suas esmolas em dia. Ou seja, o cara praticava aquilo que ele aprendeu. Mas a Bíblia também disse que Deus separou o apóstolo Pedro para ir até Cornélio e dizer para ele: olha, você está aí sozinho, mano. Existe agora um grupo e nós viemos buscar você. Basicamente foi isso que Pedro foi fazer. Por quê? Porque do jeito que você está aí sozinho, isso aí não é o projeto. O projeto é a gente estar junto. Existe um povo que está junto e me mandaram aqui pregar o evangelho para você entender porque eu vim buscar você. E eles vão buscar Cornélio, que estava numa carreira solo lá. O cara já era convertido, praticamente, só precisava entender o evangelho, e foram lá. Deus destacou um apóstolo para ir buscar o camarada, porque ele não podia permanecer do jeito que estava. Existem 4 tipos de fé na Bíblia, basicamente, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, porque aí a coisa ramifica e aí dá mais trabalho para a gente entender. Então eu vou simplificar. Existem 4 empregos desta palavra fé, basicamente no Novo Testamento. E aí, primeiro delas, esse emprego é a fé como um dom espiritual. Não estou usando nenhum tipo de ordem aqui, a não ser a de deixar a que me interessa para o final. Não estou falando da mais importante, nada disso. A fé como dom espiritual, ela aparece na lista dos 25 dons da Bíblia. São capacidades sobrenaturais que nós recebemos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente no trato com a igreja. E, inclusive, uma das razões pelas quais nós nunca podemos abandonar a igreja é que nenhum de nós tem todos os dons. Justamente para que você tenha um dom para me edificar e eu tenha um para me dedicar a edificar você. Então, há necessidade desse correlacionamento.
Espírito dá o dom para você abençoar alguém e para que alguém abençoe você também com o dom que recebeu. E o dom espiritual, são vários os dons, e tem o dom da fé, que é aquela pessoa que tem fé para animar todo mundo, fortalecer. Vamos lá, porque a gente vai conseguir, Deus está nesse negócio. Isso é dom. Existe também a fé como fruto do Espírito. Porque para você entender a diferença entre dom do Espírito, os dons do Espírito e fruto do Espírito, é muito simples. Dons do Espírito, porque dom do Espírito é outra coisa, dons do Espírito são dados para que você trabalhe na vida de outras pessoas, para que você edifique a vida de outras pessoas. São dons espirituais que eu recebo, são ferramentações, capacidades para que eu possa cuidar de você e você também recebe para cuidar de mim. E a gente se cuida assim dentro da igreja. O fruto do Espírito faz o trabalho ao contrário. Ele muda você por dentro. É a maturação do caráter de Cristo em você, cada vez mais. Então você vai aprendendo a pacificar os seus relacionamentos, a se alegrar, a desenvolver amor pelas pessoas. Você vai aprendendo a ter paciência. Longanimidade aparece na lista. Você vai aprendendo a ter autocontrole, você vai aprendendo a desenvolver bondade, você se torna benigno no processo, porque primeiro você pratica a bondade, por isso que tem lá bondade, benignidade. Bondade é o primeiro passo, benignidade é o segundo. Porque primeiro você aprende a praticar a bondade, mas de repente você nem está querendo fazer, você faz porque tem que fazer. Mas o próximo passo é que seu coração se torna melhor. Benigno, aí você passa a querer fazer o negócio, que é diferente. Uma coisa é fazer por obediência, outra coisa é fazer porque você quer fazer. Então o negócio é um processo, vai amadurecendo você. E a fé aparece lá também, como um fruto do Espírito, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvindo, e vai se edificando, né? Vai solidificando aquilo que você está ouvindo sempre. Sua fé vai aumentando, sua certeza. Mas existe ainda, né, assim, uma dupla que a gente precisa falar no que diz respeito à fé. A fé diária, que é a fé que você tem para acreditar todo dia. Levanta de manhã, eu vou continuar seguindo esse negócio, eu vou continuar obedecendo esse negócio, eu vou continuar amando esse Deus. Isso é fé diária. Só que a primeira fé que acontece com você é a fé salvífica. É aquele momento em que você diz assim: entendi o Evangelho, quero seguir esse Deus. Senhor, eu quero. Minha vida a partir de hoje vai ser do Senhor. Eu vou viver para te obedecer, para fazer a tua glória, para fazer aquilo que o Senhor quiser. A partir de agora eu abro mão de mim, me arrependo dos meus pecados. Eu olho para trás, Deus, quanto tempo eu errei. Me perdoe. Quero caminhar com o Senhor. Isso é fé salvífica. Se você fizer essa oração de todo o coração, se for verdadeira, o Espírito Santo, no exato momento em que você fizer isso, passa a morar no seu coração, dominar a sua vida, clarear o caminho, mostrar a direção. Começa o processo de santificação. Bem, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, Efésios 2, 8, 9 e 10. E Paulo não está considerando a salvação aqui, ele não está falando de salvação pelas obras, isso tem que ficar muito claro para nós. Ele está falando que as obras dos crentes, aliás, deixa eu até reformular a frase, ele está falando que as obras dos ímpios vão condená-los no dia do juízo. Então Paulo não está falando que vai ter salvação por obras, ele está dizendo que os seus pecados vão condenar você no dia do juízo se você não estiver num relacionamento verdadeiro com Cristo. Porque cada um vai ser julgado conforme as suas obras. É isso que ele está dizendo. Então, não adianta ninguém vir aqui à frente, levantar a mãozinha bonita. Eu sei que parece calvinístico isso, mas não é. Deixar bem claro para você. Para quem
conhece um pouquinho de teologia e sabe do que eu estou falando. Nada a ver. Mas já há muito tempo que eu tenho tentado construir uma teologia sistemática na cabeça, um pouco mais madura, e que eu já percebi que esse negócio de vir aqui à frente, levantar a mão não quer dizer nada. Porque tem gente que nem levanta e tem a vida transformada. E tem gente que vem aqui toda semana e não muda nada. Já tem muito tempo que eu sei disso. Por que isso faz apelo então, pastor? Porque a Bíblia fala de apelos, vários, convites. Quem quiser venha. Lá desde o Velho Testamento tem apelo. Josué se levanta e diz, olha, vocês escolhem hoje quem que vocês querem seguir. E aí, qual é a decisão que vocês vão tomar? Então lá em Josué já existe apelo. Noé fez apelo. E Jesus também fez apelo. João Batista fez apelo. Querem se arrepender? Venham, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos. Então eu faço porque eu entendo que esse momento de confronto, ele é importante. A pessoa tomar uma decisão, para ela marcar a vida dela. Foi o dia que eu decidi, legal. Mas eu sei que o fato de levantar a mão e vir, não quer dizer nada. Como eu também sei que o fato de você sentar aí todo dia também não quer dizer nada. Todo domingo. Não quer dizer nada. Porque eu tenho visto atrocidades cometidas por crentes que sentam aí todo domingo. Gente que veio para a igreja e piorou, ao invés de melhorar, porque está tratando a religião de uma forma que não deveria. Culpa das religiões? Claro que não. Porque senão nós vamos ter que falar que toda pessoa que faz alguma coisa errada é culpa da família, porque ela está criada pela família também, e a culpa é só da família? Claro que não. O padrão que será utilizado para o julgamento aqui é esse. O que é que você fez? O que você fez com a sua vida? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O objetivo supremo do apóstolo Paulo é mostrar que as obras não salvam o homem, porém ele está igualmente desejoso de mostrar nessa passagem que as obras vão condená-lo. Obra não salva, mas condena. Hoje na igreja, parece-me, quando as pessoas se apresentam como interessados, a tendência de dar-lhes a impressão de que só basta dizer as coisas certas que está tudo legal com Deus. Então o camarada chega aqui, eu aceito, eu quero, tá? Tô feliz, glória. Tem gente que muda até a expressão, né? Aleluia, né? O negócio é religioso. Aceitei, eu quero, vamos lá, vamos batizar, e batiza. E o camarada chega em casa, depois do batismo, tem aquele sentimento assim, ufa, estou no céu. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou garantido. E Deus vai ter misericórdia. À luz dessa passagem, eu desejo mostrar o perigo desse ensino aí. E, inclusive, existe uma heresia para isso. Estava lendo lá o comentário do Lloyd Jones. Aliás, essa mensagem de hoje eu tirei quase que 90% lá do comentário dele, que é extraordinário. É um comentário de Romanos, querido, de 15 volumes. Nós estamos no segundo. O negócio está legal. Segundo volume lá. Estamos acompanhando a sessão lá com ele lá. Está bem interessante. E ele vai falar, já lá no século passado, Lloyd Jones, um grande pregador, vai falar do perigo do sandemanianismo, ou também conhecido como sandemanismo. É porque tem um nizinho aí a mais ou a menos, dependendo do autor, do teólogo. Sabe o que esses caras ensinavam na história da igreja, lá atrás? Eles diziam o seguinte: o importante é você acreditar no que está escrito no capítulo 10 de Romanos, porque o capítulo 10 de Romanos vai falar que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você está salvo. Então, querido, é só falar, fala. Eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor. Então está tudo certo. A partir de agora, sinta a unção descendo sobre você, está tudo certinho, pode dar um glória, você está salvo.
E essa foi a metodologia da igreja durante as últimas décadas. E aí, você não quer aceitar Jesus hoje? Mamãe, aceita Jesus, mamãe. Mamãe, lá no leito de morte. Mamãe, aceita Jesus. Ah, eu aceito. Quem que não aceita? Partindo para a eternidade. Ah, eu aceito. Ah, minha mãe se converteu, glória. Claro que a gente quer ter isso. Esse conforto. Mas não é só dizer, querido, o evangelho tem que viver. Dizer só não basta. Porque senão é só rezar o Pai Nosso, está tudo certo. Não basta. Porque a Bíblia vai dizer que quem é de fato vai dar fruto. E muito fruto. A Bíblia vai falar de transformação radical. Vai falar de arrependimento sólido. Nós já estudamos isso. Porque Mateus 16, 27, vamos ler um pouquinho a Bíblia? Me ajuda aí, Mateus 16, 27, depois você vai pular para o capítulo 25, vamos lá, estou caminhando para o final, mas eu tenho que ler os textos que eu separei para você. Mateus 16, 27, a Bíblia vai dizer assim, ó, tem uma paginação acontecendo aí, não vou esperar. Mateus 16, versículo 27, a Bíblia diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Está falando de juízo, percebeu? Virá na glória. E então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 25, um texto mais longo. Mateus 25, por favor. O Peter gosta muito de Lloyd Jones. Eu estou vendo o Peter. Deve estar lendo comentário lá, enquanto ele caminha comigo aqui, se bobear, rapaz. Esse é terrível. Gosta de um comentário, viu? Mateus 25, 31 a 46, a Bíblia diz assim, ó, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, separará, tá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Percebeu? Há 3 parábolas simples em Mateus 25, falando da profissão de fé, e que o nosso Senhor adianta dizendo que não vale simplesmente dizer Senhor, Senhor, se nós não temos obras a apresentar, o fruto da nossa fé. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, feitura sua, vivificados, nascidos de novo, ressuscitados com Cristo dentre os mortos, nos lugares celestiais, e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Hoje o crente só pensa nele, o cara não consegue nem dizimar, quanto mais ajudar o próximo, e acha que está salvo, acha que está tudo certo.
Acha que Deus entende tudo, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de temor, a sua falta de amor ao próximo. O cara quer passar longe desse pessoal que Jesus listou aí. Não visita um preso, não vai visitar um enfermo, não leva comida para o faminto, não faz nada por ninguém. E acha que é crente. Acha que está salvo, está garantido, porque ele diz que Jesus é o Senhor dele. Sabe o que não é? Porque o Senhor requer obediência. Quem não obedece, não considera. E eu entendo você quando você diz assim, pastor, essas mensagens de Romanos estão virando a minha vida de cabeça para baixo. Parabéns, somos dois. Porque eu também me sinto cobrado. Muito. Porque o peso que está sobre as minhas costas é maior do que o peso que está sobre as suas. Eu estou ensinando isso para vocês. Eu tenho que ser exemplo. Eu não carrego só o peso da obediência, não. Eu carrego o peso do padrão. Porque Paulo diz para Timóteo, seja um padrão para o rebanho. Então o pastor não tem opção. Assim diz ele também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago. E Tiago ainda vai dizer, tu que crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Ou seja, só crer não adianta. Até demônio crê. Sabe que existe um Deus. Dizer, eu tenho um Deus, existe um Deus, eu tenho esse Deus. Isso não adianta. Se a sua vida não for prática, você não é um cristão de fato. Essa é a mensagem de Paulo nessa primeira parte. Então, cuidado com a antinomia. Sabe o que é a antinomia? O antinomismo ensina o seguinte: eu posso me entregar a Jesus, mas eu não preciso necessariamente obedecer o que ele diz. É anti-norma, é anti-padrão, anti-mandamento, anti-ordem. Eu posso andar com Jesus, mas não preciso fazer nada, não preciso me preocupar, não preciso praticar o que ele está dizendo, por enquanto. Eu vou fazer isso na hora que eu senti o toque do Espírito, está de brincadeira. Mas existe ou não existe? Tem muita gente assim. O método da salvação é justificação pela fé. E a fé transforma. Porque Cristo transforma. Se não transforma, o método não foi aplicado. E aí eu quero terminar com um comentário de Lloyd Jones, que ele termina o capítulo que fala dessa sessão, dizendo o seguinte: parece-me, pois, que o apóstolo está fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Seu objetivo primordial é mostrar que o julgamento é sempre em termos das obras, e com isso, ele irá demonstrar que não há nenhum justo, que todos estão sob condenação, porque todos pecaram. Mas, ao mesmo tempo, há este outro sentido, e nós o evitamos a nosso risco, segundo o qual ele ensina, como as outras passagens das Escrituras, para vocês aprenderem com objetividade e clareza que, se não temos alguma evidência da nova vida em nós, estamos numa situação muito perigosa. Se não temos as evidências da nova vida em nós, estamos numa situação muito perigosa. Pegue tudo que você faz, que você acha que faz, e divida por 3, você vai ter mais ou menos uma noção da quantidade de obras que você tem para apresentar. Porque a gente tem uma tendência muito natural de validar tudo que a gente faz como se fosse boa obra. E tem muita coisa que a gente faz que nem boa obra é interesse próprio. Vou ajudar aqui porque ali eu ganho na frente. Vou fazer isso para minha esposa porque à noite, a gente tem um momento mais gostoso. Vou ajudar minha sogra, porque eu tenho que ajudar minha sogra, senão minha esposa fica triste. Então, e se ela ficar triste, eu perco, porque aí eu vou comer só arroz com feijão, não vai ter um negócio, então, vou ajudar minha sogra.
A gente vai envelhecendo, a gente fica mestre nesses negócios. E no fundo, é o ego que fala mais alto. Boa obra em Cristo é aquilo que você faz de fato, porque Cristo mandou. Obediência ao seu Senhor. E você tem a alegria de fazê-lo, porque você é servo dele. E isso muda completamente a cabeça. Você quer saber uma das principais evidências, para a gente terminar, de que a nossa igreja está caminhando um pouco longe de Cristo? Como é que uma igreja que não evangeliza ninguém pode estar fazendo a vontade de Deus? Uma igreja que não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus, para o cara que está indo para o inferno do lado, e não consegue abrir a boca para pregar. Claro que eu estou falando no geral, 90% dos membros da nossa igreja são assim. Alguma coisa está errada. Porque isso que nós estamos vivendo aí, pelo menos no que diz respeito ao evangelismo, não é Bíblia. Não é cristandade, isso não é cristianismo. Quando eu não me importo, o outro está se perdendo, e eu não estou nem aí, porque eu nem falo nada, alguma coisa está errada em mim, irmãos. Porque a Bíblia não fala só de pregar o evangelho, não, ela fala de ir ao presídio, de ir ao hospital. E o cara não fala nem do evangelho, quanto mais ir a presídio, hospital, visitar doente preso, fazer trabalho social. Tem gente entre nós que diz assim, eu mando dinheiro, mas eu não quero contato com essa gente não, esse negócio de estar com gente fedendo. Você acha que isso vai resolver? Isso é fruto de cristandade? Pergunta o Denis ali se é fácil montar uma equipe para cuidar do pessoal. Você não tem contato do pessoal, você não consegue. Eu pastoreei na favela, irmãos. Aprendi a ter contato. Sabia muito bem o que era. Você pegar um copo para beber e o copo está sujo. Eu já sentei em cadeiras fazendo visita, que quando eu levantei a cadeira veio na minha camisa, de tanta gordura. Pergunta a Beatriz que ela vai falar para você. Comi doces de tabuleiros dourados. Já viu o tabuleiro dourado? É aquele que tem gordura nele todinho de lá de fora. Assim. Já fiz viagens missionárias, fiz mais de 10. Vai para o interior dos países da América Latina, você vai ver. Mas precisamos fazer, precisamos ter contato, precisamos ir atrás dessa gente. São perdidos que precisam de salvação. Se eu não me importo, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Pense nisso. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque estudar a Epístola de Romanos tem sido uma experiência extraordinária. Abençoe-se a nossa sensibilidade, que possamos pensar nesse evangelho que estamos vivendo. Que em nome de Jesus possamos olhar bem seriamente para a nossa vida cristã, pessoalmente, sem julgar outras pessoas, mas simplesmente a nós mesmos. Precisamos ser maduros, e a maturidade nos traz os olhos para dentro de nós mesmos. Abençoe, ó Deus, a nossa capacidade de enxergar, e que isso mude a inclinação do nosso coração. Precisamos mudar, Deus. Se não sabemos como fazer, que Tu nos ensines, mas precisamos mudar. A igreja do século 21 tem cada vez mais esfriado o seu coração. Tem cada vez mais pensado apenas em coisas materiais. É verdade, a profecia vai se cumprir, mas não precisa se cumprir na minha vida. Aqueças, ó Deus, o nosso coração. Que sejamos uma igreja que olha para o perdido, que olha para aquele que precisa de ajuda, que estendas as mãos para o necessitado, o preso, o doente. Que dessa forma o nosso evangelho de fato seja vivido e não apenas teorizado. Transforme-nos, ó Deus, a vida da Tua igreja
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.